Ajuda teu irmão aí. Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 26. Lucas 1, 26. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga, tenha paciência. Eu tenho paciência. Te espero. É isso aí. Quem dera se todo mundo entendesse o ambiente que está. Achou? Diz assim a palavra de Deus, versículo de número 26. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou um anjo. Deus fez o quê? E o nome do anjo é Gabriel, em uma cidade da Galileia chamada Nazaré. 27. O anjo levava uma mensagem. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala assim: o anjo vai trazer uma mensagem para a sua vida. Dando continuidade. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha um casamento contratado com um homem chamado José, descendente de quem? Grava isso. Descendente de Davi. Ela se chamava Maria. 28. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Maria, você é muito abençoada, o Senhor está com você. Ao 29. Porém, Maria, quando ouviu o anjo, disse: fiquei surpresa e comecei a admirar. E fiquei pensando naquilo que ele queria dizer. Então o versículo de número 30 diz assim: então o anjo continuou dizendo: não tenha medo, Maria, Deus é com você. 31. Você ficará grávida e dará à luz a um filho. Ele será chamado de Jesus. Ele será chamado de... o 32, que é o principal. Ele será um grande homem. Será chamado de Filho de Deus, o Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo reinar como foi os seus descendentes de Davi. Feche seus olhos. Pai, continue falando conosco. O Senhor falou conosco através do louvor. Peço ao Senhor que continue através da palavra. Esteja à vontade neste lugar. E você que pode, tome seu assento, dando um brado de glória a Deus. Último versículo, 33. Para finalizar, ele sempre será rei, descendente de Jacó, e o seu reino nunca acabará. Essa é a promessa que está sobre o nosso Deus. Queridos, essa série de mensagens durante esse mês, você vai ouvir muito sobre pais e filhos. Um tema muito polêmico, muito importante para a vida de cada um de nós. Dentro da psicologia ou da psicanálise, vai falar que a ausência ou presença do pai pode mudar a vida dos filhos de maneira significativa. A ausência do pai ou a presença dele tem um grande poder de moldar o caráter do filho. Quando você vê um filho totalmente desesperado, desnorteado, tem um grande receio, tem uma grande inclinação a ser uma ausência do pai, ou uma dependência dele. Só que o versículo que nós lemos vai falar sobre um Jesus, o Jesus que nós conhecemos. Esse Jesus, ele é filho de Deus. Quem crê nisso, diga amém. E o anjo, ele parece até a Maria. Todos, acredito eu, que conhecem a história. O anjo aparece a Maria e fala: Maria, bem-aventurada és tu entre as mulheres, pois você conceberá à luz um filho, um varão. Colocará o nome dele de Jesus, que significa Emanuel. Emanuel é Deus conosco. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus está contigo. Dessa forma ele nem entendeu e também você não. Fala: Deus está contigo.
Deus está contigo. Deus está contigo. Deus está na sua casa. Deus está na sua família. Deus vai estar no seu propósito. Deus vai estar no seu ministério. Deus vai estar na sua descendência. Esse Deus que nós estamos falando. Estamos falando aqui o Deus que abriu o mar vermelho. Estamos falando de um Deus que fecha covas. Estamos falando de um Deus que tranca a boca de leão. Isso para você entender quem é o pai de Jesus. E a Maria tem um filho, seu filho Jesus. Ele nasce, ele com seus 3 anos, faz coisas de meninos de 3 anos. Falei pela manhã, os meus 2 sobrinhos, Sara e Samuel, quando estava na escola, por volta de seus 5 anos, mais ou menos, a escola ensinou a eles contar até 10 em inglês. Para quem não sabe, é 1, 2. E assim vai, você sabe. E ele aprendeu a contar, eles aprenderam a contar até 10. Coisa normal. Só que Jesus, ele vai crescendo em proporção, em graça, em tamanho, em sabedoria. Ele, grande ou pequeno, ele é Jesus. A palavra foi grande ou pequena, vai se cumprir. Se a palavra foi, estou contigo, ou se a palavra, eu sou o Deus forte e vou estar com você, estarei através de você e com você vai se cumprir. Porque não é o tamanho daquele que está presente, mas naquele que falou. E Jesus, ele vai crescendo, tomando proporção. A sua família desce para um evento chamado a Páscoa. E nesse evento Jesus se depara com os sacerdotes, com os líderes, e começa a questionar, a indagar, a falar as coisas de Davi, o grande rei. É diferente quando uma criança de 5 anos tem um comportamento de 5 anos. Mas Jesus tinha 12, 13, já tinha sabedoria. Porque antes do mundo existir, ele já era. Antes do templo ser construído, ele já foi. Ele já foi a cura que você precisa. Ele já foi a restauração que você quer. E ele continuará sendo. Amém ou não amém? E veja bem, eles começam a ser indagados, perguntados. E Jesus cresce. Passos 12, passos 13, 14, 15, 17, os 20. E começa o ministério de Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado. Olha para ele, olha para ela. Olha se ele já começou o ministério dele. Porque ministério tem marca, viu? Fala para ele, ministério tem marca. Olha se já foi marcado pela presença. E ele cresce. E o milagre já começa a ser demonstrado através de Jesus. Jesus já começa a fazer aquilo que ele veio para fazer. Ele vai crescendo, vai tomando a proporção. E vai ter o segundo, de acordo com alguns teólogos, o segundo milagre, transformando a água em vinho em um casamento. É porque é isso que ele faz. Ele transforma em pecador e santificado. Ele transforma a morte em vida. Ele transforma a tristeza em alegria. Ele transforma a morte em vida. Ele transforma a tristeza em alegria. Ele transforma uma pessoa que estava em depressão com uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque é isso que ele faz. E aí ele acontece. A mãe dele chama e fala, filho, chegou a hora. E ele começa a fazer os milagres. E vai fazendo vários milagres. Aonde Jesus passa, existe um milagre. E se ele passar aqui nessa noite, se tiver alguém que fala, pai, eu preciso de um milagre, ele vai passar. Eu
Eu não conheço na Bíblia um episódio que Jesus passou e não curou. Eu não conheço na Bíblia um episódio que Jesus passou e não transformou. Eu não conheço um episódio que Jesus entrou por uma porta e a depressão saiu por outra. Eu conheço na Bíblia passagens que mostram que a vida com Jesus entrando e a morte saindo por outra. Porque com Ele há poder, nele há poder e dele há poder. Tudo se transforma e se remete a Ele. E Jesus vai crescendo, vai fazendo uns milagres. O cego começa a enxergar, o paralítico começa a andar. Você não entendeu? Se entrou alguém cego nessa noite, pastor, eu consigo ver o Senhor. Tudo bem, não adianta nada você me enxergar com os olhos espirituais fechados. Não adianta nada você entrar e falar, pastor, eu quero sentir a presença de Deus, e ficar assim. Enquanto você está assim, tem pessoas adorando. Enquanto você está fechado assim, tem pessoas glorificando. Enquanto você está assim, tem gente adorando. Enquanto você está assim, tem filhos que reconheceu a paternidade. Tem alguém aqui que conheceu a sua paternidade? E Jesus perpassa e começa a curar. Jesus perpassa e começa a libertar. Ele vai passar na quadrangular Água Branca, nessa noite vai libertar. Ele vai passar na quadrangular Água Branca nessa noite e vai curar. Ele vai passar na quadrangular Água Branca e vai trazer dons. Ele vai passar na quadrangular Água Branca e vai trazer milagres. Ele vai passar na quadrangular Água Branca e vai trazer promessas. Ele vai passar na quadrangular Água Branca e vai trazer a marca dos céus. Quem vai ser marcado por Ele aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver as pessoas que serão marcadas pelo Espírito Santo. Então se prepare. Você será marcado com o Espírito Santo. Só que nós precisamos entrar um pouco mais fundo. Amém ou não amém? Tá ligado? Duas pessoas tá ligado? Tá ligado? Bate uma palma. Tá ligado? Bom para acordar, as pessoas estão dormindo. Isso. Haja natural, gente. Haja natural. Tá ligado? Isso. Jesus perpassa e chega um momento que nós falamos muito da ressurreição de Jesus. Se fala muito da vinda de Jesus, mas o que marcou Jesus foi a morte dele. Vamos precisar ir um pouco mais fundo. O que trouxe para nós vida foi a morte de alguém. O que trouxe para nós alegria foi o choro de alguém. E vou te falar uma coisa, talvez você não goste, mas a sua dor vai servir para edificar muitas vidas. Em falar de dor, pergunta a uma mãe que perdeu um filho. Quer falar de dor? Pergunta a uma mãe ou um pai que não tem o que dar para o filho. Quer falar de dor? Pergunta para aquele que foi abandonado pelos pais. Acredito que todos nós já passamos por momentos de dores. Mas eu acredito e profetizo que a dor que você passou não será maior do que a bênção que será revelada para você. A dor que você passou não será maior do que a alegria de Deus pela manhã por você. A dor que você passou não será capaz de esconder a glória de Deus que será derramada em você, através de você e por você. A sua dor não vai te parar. A sua dor não vai te parar. Pastor, Jesus passou por dor? Passou. Só que a dor dele não foi o suficiente para poder parar o propósito dele. A sua dor não será suficiente para
sua dor, o momento de choro, escassez, não será capaz de chegar aos pés da glória que será derramada. Sabe por quê? Todo mundo que é marcado e tem uma dor. Todo mundo que é marcado por algo. Jacó, uma pessoa marcada. Quem quer ser marcado por Deus aqui? Deixa eu ver. Só deixa eu ver. Então vem comigo. Jacó é uma pessoa marcada. A história de Jacó todos nós conhecemos. Jacó nasce, tem o seu irmão. Ele rouba a bênção da primogenitura. O seu irmão tenta matá-lo. O seu irmão caça ele. Só que chega um momento na vida de Jacó que Jacó já não consegue continuar da mesma forma. Vou falar uma coisa que você não sabia. Não está na Bíblia, não está no Google. É algo muito de Deus. Se prepare, porque existem pessoas que não fazem e vão reclamar quando você fazer. Existem pessoas que não ajudam em nada, não se movem para nada, mas quando você decide fazer algo, mas também fez só isso, mas você não foi capaz de fazer. Mas foi lá e pegou apenas uma água. O mal está sendo capaz de abrir a boca e dar um grito de glória a Deus. O que dirá pegar uma água? Só que quando Jacó ele entende que ele não consegue mais permanecer da mesma forma, ele tem um posicionamento. Ele tem um quê? O posicionamento dele é entender que não dá mais para viver da mesma forma. Eu não consigo viver da mesma forma. Esse nome Jacó não pode estar sobre mais os meus ombros. Então ele decide resolver o problema. Enquanto Jacó estava do lado do rio de cá, vem comigo. Os olhos de Jacó estavam no passado. O corpo de Jacó estava no passado. Sabe o que acontece quando uma pessoa está com os olhos e o corpo no passado? A depressão bate tão forte que a pessoa sente nos ossos. A angústia bate tão forte que ela sente nos ossos. Parece que ela vai morrer. Quem já teve uma crise de ansiedade sabe o que eu estou falando? Quem já entrou para o quarto e falou: Deus, não dá mais. Sabe daquilo que eu estou falando? Mas quando você entrou no quarto, eu tenho a certeza que você não entrou no quarto sozinha. Um amigo chamado Espírito Santo Consolador, Pai Celestial, ajuda no maior momento de aflição, entrou com você. Ele viu você chorando. E Jacó, ele estava desse lado do rio, sentindo o peso de ser enganador. Aí ele quer passar. Só que ele passa a esposa, passa os filhos, passa o ouro, passa a prata, passa tudo. Só que ele permanece, porque ele não pode vir para cá da mesma forma que estava aqui. Tem alguém já entendendo? Eu não posso continuar dessa mesma forma. E aonde ele fala, passa todos, eu permaneço. Porque aquilo que eu preciso, por mais que seja bom, não é a minha esposa, não é só os meus filhos, não é a prata, não é o ouro. Porque prata, ouro, seus filhos não vão resolver o seu problema, não vão resolver a depressão quando você entrar na porta, quando você entrar no seu quarto e chorar e fechar a porta. Mas o Espírito Santo de Deus, o Pai Celeste, Ele pode resolver. Ele passa tudo, todos vão, Ele permanece. Ele permanece e começa a enxergar um ser. Nessa noite tem pessoas que vão enxergar um ser maravilhoso.
Ele enxerga um ser e começa a degladiar, a brigar, a lutar com esse ser. E vai lutando, e vai lutando, e vai lutando, e vai lutando. É tão difícil quando você parece estar lutando, 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 lutando e nunca sai do lugar. O que te cansa não é a luta, mas é não sair do lugar. O que cansa não é a oração pelos seus filhos, pelos pais, pelo esposo, pela esposa. É você orar e não acontecer nada. Porque chega um momento que começa a doer. Aí você fala assim, será que Deus está me ouvindo? E ele começa a lutar. E lutar. E lutar. E lutar. E lutar. E lutar. Nessa noite, pessoas da Quadrangular Água Branca vão começar a lutar. E lutar. E amanhã vão lutar de novo. E depois vão lutar de novo. E depois vão lutar de novo. Pastor, eu caí aqui, mas eu continuo lutando aqui. Pastor, deu errado aqui, mas eu continuo lutando aqui. Pastor, não foi do jeito que eu queria, mas eu continuo. Porque o foco que eu preciso não está simplesmente em quantas vezes eu caio. Mas o foco em que eu preciso está naquele que levanta, que pega na minha mão e fala, eu estou... E ele começa a lutar com o anjo. Ele vai lutando com o anjo, vai lutando com o anjo. Só que chega um momento que o anjo marca. A marca do anjo machucou Jacó. Só que não impediu de Jacó continuar lutando. A marca que Satanás pode talvez tentar colocar na sua vida não vai impedir de você continuar lutando dia após dia. E essa marca, ele cai e levanta e luta de novo. Ele cai, levanta e luta mais uma vez. Depois de lutar a noite inteira, virar o dia à noite lutando, o sol nasce. E esse anjo, a Bíblia vai falar que é o próprio Deus. Mas olha para mim. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está em todos os lugares. Ele sabe de tudo e ele vê tudo. Só que aí eu paro e pergunto: se Deus sabe de tudo, para que ele vai fazer uma pergunta para esse rapaz? O anjo vira e fala assim: como se chama? E aqui eu parei. Porque se Deus já conhece tudo, sabe de tudo, pastor, você falou que no início, antes do mundo ser criado, ele já era. Sim, então por que ele pergunta para Jacó? Qual é o seu nome? Ele não pergunta para Jacó porque não sabe o nome de Jacó. Ele pergunta para Jacó lembrar de quem vai transformar o nome dele. Ele pergunta para Jacó da pessoa que ele vai lembrar que trouxe a divisão para a vida dele. E ele vira para Jacó e fala assim: qual é o seu nome? E Jacó fala: Jacó. Ele vira: não chamarás mais Jacó, chamarás a sua casa, chamarás o seu propósito, chamarás a sua descendência, chamarás os seus filhos, chamarás. Sabe por quê? Porque ele transformou, porque ele marcou, porque não é mais o mesmo. Jacó machucado, ferido, ele já levanta, porque foi marcado. E quando ele é marcado, ele pode passar para o outro lado, porque a paz que eu precisava, eu conquistei. Porque a cura que eu precisava, eu conquistei. Agora eu tenho mais força para seguir. Agora eu tenho mais vigor para seguir. Agora eu tenho uma palavra sobre mim. Eu não sou mais Jacó. Eu não sou mais enganador. Agora eu sou Israel. Agora eu represento uma geração. Você não está entendendo? Nessa noite o Senhor vai mudar a tua vida. Nessa noite o Senhor vai mudar a tua história e vai marcar: não chamarás mais Jacó, chamarás Israel. Quando olhamos para a Bíblia, Abraão, lemos assim:
Abraão, Isaac e Israel. Porque quando lembrar de descendência, lembrará do teu nome. Quando lembrar de uma cura, lembrará: vovó orou por mim. E essa é a marca que será levada para a sua descendência. Essa é a cura que será levada para a sua descendência. Feche seus olhos. Estou sentindo a presença de Jesus aqui. Tem pessoas aqui que precisavam só ser tocados. Tem pessoas aqui que falam assim: pastor, eu precisava só que ele mudasse meu nome. Feche seus olhos. Ele está aqui nessa noite. Eu não sei se você consegue sentir a presença dele, mas ele está aqui nessa noite. Ele está mudando histórias nessa noite. Ele está mudando gerações nessa noite. Olha para mim. Jesus, um homem tão santo, foi marcado por causa dos nossos erros. O homem, o soldado romano, expôs a dor de Jesus, mas os céus revelou o propósito dele aqui na terra. O homem talvez pode expor a sua dor, mas entenda que os céus irá revelar o processo, o propósito dele para a sua vida. Quando Jesus ele marca, ele transcende aquilo que você achava que era impossível. É por isso que as pessoas ficam: como que ele consegue permanecer de pé até hoje? Como que ela consegue permanecer de pé até hoje? Foi porque em algum momento na sua vida o homem expôs a tua dor, mas o céu mostrou que está do seu lado. Querido, eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei que tem um Pai Celeste que pode mudar a sua vida. Eu sei que tem um Pai Celeste que pode mudar o teu ministério. Eu sei que tem um Pai Celeste que pode trazer cura, restauração, avivamento para você. Fica de pé no seu lugar. A equipe de louvor, por gentileza, suba até o altar. Olha para mim. Quando Jesus ele está na cruz, sentindo tudo, ele vira e fala algo. Ele fala assim: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que significa: Deus meu, Deus meu. Tem muita gente que conhece essa frase. Tem muita gente que já falou essa frase: Deus, aonde está o Senhor? Mas o céu os autoriza a dizer que Ele está no mesmo lugar. Ele está no mesmo lugar quando você deu as costas para Ele. Ele está no mesmo lugar quando você decidiu voltar para Ele. Ele está no mesmo lugar quando você chorou com Ele.
Ele está no mesmo lugar quando Ele te abençoou. Ele quer dizer o seguinte: Ele não mudou se você muda, porque Ele é Pai. Ele é Pai. Jesus, Ele foi marcado nas suas mãos e nos seus pés. A marca de Jesus nos trouxe vida, mas isso não significa que não doeu nele. Aos pais, mães, qual pai que não daria, se o filho precisasse, o coração e passaria para o seu filho? Se o seu filho precisasse de uma transfusão de sangue, tiraria todo o sangue do seu corpo e daria ao seu filho. Deitaria para que o seu filho pudesse passar. Aconselharia o seu filho. Estaria com o seu filho. Só que quando Jesus, Ele fala isso, Ele está falando: Pai, chegou a hora. E está doendo. Depois disso Ele morre. Ele é colocado em um sepulcro. Às vezes tem pessoas, você não sabia disso, às vezes tem pessoas contando os segundos. Ele não vai conseguir. Falta pouco para ele morrer. Falta pouco para ele morrer. Aí a pessoa cai, sai da igreja. Aí a pessoa fala: eu te avisei, eu sabia. Só que ele se esqueceu que aquele que te prometeu estava junto com você, no ventre da tua mãe. Aquele que te prometeu caminhou com você. Aquele que te prometeu viu você chorar. Aquele que te prometeu viu você do jeito que você está. E ele não abandonou. E Jesus é colocado no sepulcro, colocados por homens, mas ressurreto pelos céus. Colocado por homens, mas transformado pelos céus. Feche seus olhos. Tem pessoas aqui nessa noite que será anestesiado, porque o que dói em você foi a ausência ou a rejeição. Só aquele que não teve um pai para dar um abraço sabe o quanto que isso machucou. Só aquele que nunca ouviu um eu te amo de um pai sabe o quanto ou quanto faria diferença essa frase. Mas se seu pai nunca falou isso para você, os céus brada, os céus grita: Deus está com você. Deus é por você. Deus é com você. Deus vai passar com você. Você não está entendendo? Existem pessoas que não acreditam em você, mas os céus acreditam. Você não está entendendo? Tem pessoas que falam: não vai conseguir, porque o pai dele não conseguiu, porque a mãe dele não conseguiu. Mas você vai conseguir, porque aquele que te prometeu, ele não dorme, porque aquele que te prometeu não descansa, porque aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir cada palavra que ordenou sobre a sua vida. E quando Jesus, ele volta, ele estava morto, mas é ressurreto. Por causa de uma palavra. Ele é filho do Altíssimo. Lembra do início da mensagem? Quando o anjo apareceu para Maria, o pai dele não está morto. Olha para a pessoa que está do seu lado. Olha para ele, olha para ela e fala assim: o meu pai não está morto. Cuidado. O meu pai está vivo. O meu pai está vivo. O meu pai está olhando para mim. Porque o teu pai está olhando para você. O teu pai está olhando para você. Pedro foi marcado. Era pescador, se tornou pescador de homens. Mateus, um cobrador de impostos,
foi marcado, virou discípulo de Jesus. Nessa noite você será marcado e entenderá a sua paternidade. Feche seus olhos. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Pastor, o Senhor falou que quem é pai de Jesus, mesmo ele sendo Deus, é o próprio Deus. Só que na minha história é diferente. Sabe por quê? Porque eu não conheço o meu pai. Na minha história é diferente, porque o meu pai, se me vê na rua, nem sabe quem eu sou. Na minha história é diferente, porque o meu pai nem lembra que eu existo. Então vamos para a Bíblia, porque essa aqui me trouxe até aqui. Abraão, pai de Abraão, era um homem chamado Terá. Pega isso aqui, pelo amor de Deus. Terá, aonde ele morava, ele vendia ídolos, estátuas de outros deuses. Só que aí Deus olha para Abraão. Se seu pai foi Terá, se prepara, você será Abraão na vida de gerações. Você não está entendendo? Se seu pai não lembra de você por causa do seu choro, por causa da sua marca, por causa do seu clamor, muitas pessoas lembrarão que você foi o ponto de partida. Você foi o ponto de partida para que ele ou ela permanecesse na igreja. Sabe o que é isso? É Abraão entendendo que a vida dele vai ser transformada. Eu não sei se você teve um pai presente, uma mãe presente, mas eu sei que o Pai Celeste nunca te abandonou. E se você não teve no seu passado, se prepara, Deus vai levantar você como Abraão, para que outras gerações possam conhecer o Deus de Abraão, o Deus de Mateus, o Deus de Filipe, o Deus do D'Angelo, o Deus da Natália, o Deus da Thaís, o Deus do Mateus, o Deus da Rafaela, o Deus do Filipe. Você não está entendendo? Por causa da tua marca, por causa daquele que te escolheu bem antes de você nascer, as pessoas irão reconhecer que tem Deus na sua vida, tem Deus no seu ministério. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Feche os corredores. Pastor,
Pode uma mãe entregar uma pedra para o filho que pede um pão? Pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Pastor, mas eu já vi na televisão mães jogando filho no cesto de lixo. Vão para a Bíblia. Mas contudo, eu, Senhor, teu Deus, eu, Senhor, teu Pai, não te esquecerei. Não, Ele não está colocando uma dúvida. Ele não trouxe uma dúvida. Ele trouxe a certeza. Eu, teu Deus, teu Pai, não te esqueci. 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 Eu sou teu Pai. É só chamar. Feche seus olhos. Meu amigo Espírito Santo, eu sei que o Senhor está fazendo, eu sei que o Senhor está curando. Jesus, o Senhor mesmo falou: se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feito segundo a tua vontade. O Senhor sabe como esse jovem, essa mulher, esse homem adentrou neste lugar. Só que aquilo que ele precisa não está no ouro nem na prata, às vezes é um abraço. Então agora, Espírito Santo, meu amigo, começa agora a tocar. Começa agora a tocar. Começa agora a tocar. Começa agora a abraçar. Abraça esse homem, Jesus. Abraça essa mulher, Jesus. Abraça esse homem, Jesus. Abraça essa mulher, Jesus. Abraça ele, abraça ela, Jesus. Espírito Santo, abraça ele, abraça ela. Olha para mim. Em Gênesis, a terra é usada para dar forma. Em Gênesis, a terra é usada para dar forma. Mas em Gênesis, quem traz vida é o Espírito Santo. Talvez você esteja assim: pastor, hoje eu estou aqui, mas assim, eu estou totalmente destruído, eu estou moído. Quem crê que o Espírito Santo traz vida, dá um brado de glória a Deus. Então nessa noite ele vai trazer vida para a sua vida. Nessa noite ele vai trazer restauração para a sua vida. Espírito Santo, não é por força, mas pelo poder que há nos céus. Só o Senhor sabe o que ela precisa, o quantas vezes ela chorou, o quantas vezes ele sentiu que estava sozinho. Mas a partir de agora, Pai, toca nele. Eu conto Espírito Santo, começa a passear. Eu conto 1,5. Espírito Santo, renova. Em 45, Espírito Santo, começa a avivar. 1,58, Espírito Santo, começa agora a trazer sonhos para a vida dele, para a vida dela. Eu conto 2, inferno começa a bater em retirada em o nome de Jesus. Porque nessa noite entrou aquele que é o Senhor, o Deus forte na batalha. Entrou o Pai Celeste. Eu conto 3, Espírito Santo, batiza o teu povo com a tua unção. Espírito Santo, reaviva o teu povo. Traz cura, traz restauração. Traz cura, traz restauração. Agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
a vida do outro. Escolha uma pessoa, pega na mão dele, escolha uma pessoa aí. Pastor, o Senhor está me mostrando uma pessoa que está lá atrás, vai lá atrás. Você vai começar a orar por ele, a orar por ela. Vai lá, começa a orar. Fala: Deus, tu sabes, só o Senhor sabe. Fala, começa a pedir Deus para abençoar a vida dele. Começa a pedir Deus para abençoar a casa dele. Começa a pedir Deus para abençoar o ministério dele. Começa a pedir Deus para passear na casa dele. Isso. Aumenta a sua adoração. Aumenta a sua adoração. A palavra de Deus vai dizer: levantai portais eternos. Levantai portas às vossas cabeças. Para quê? Para que entre o Deus da glória, o Deus forte na batalha, o Pai que você precisa. Isso. Começa a pedir Deus para abençoar a vida dele. Começa a pedir Deus para abençoar. Isso. Já tem gente chorando. Juniores já estão ministrando um no outro. Meu Deus. Junior está ministrando um no outro. É o Espírito Santo. Tem pessoas sendo tocadas. Isso é igreja. Isso é igreja. Isso é cuidado de pai. Isso é cuidado de pai. Isso é cuidado de pai. Isso. Olha, tem junior ministrando na vida de junior. Isso é para você ver que não tem idade para ter unção. Não tem idade para ter unção, mas precisa ter disposição para ter unção. Então, céus, anjos, querubins, em o nome de Jesus, muda este lugar agora. Show e rebarabassou, rebarabassouerás. Para o seu lugar louvando a Deus. Volte para o seu lugar glorificando a Deus. Pastor, fala em línguas estranhas. Comece a falar em línguas estranhas aí agora. Pastor, quero ser tocado. Vai ser tocado. Tem muito de Deus para você ainda. Isso. Muito de Deus ainda. O Senhor mudou totalmente a palavra, mas o Senhor não mudou a unção. Existem pessoas que precisam ser tocadas ainda. Tem pessoas que falam: pastor, faz tempo que eu não choro, faz tempo que eu não sinto a presença dele. Alguns minutos ainda. Se desligue e se despeça de tudo, porque você vai entender quem é o teu pai. O teu pai só não te protege, o teu pai não só te aconselha, mas o teu pai te enche do Espírito Santo. O teu pai te enche do Espírito Santo. Pastor, uma vez eu falei em línguas, uma vez eu já tive no altar, uma vez. No
Existem marcas dos céus que o inferno não consegue esconder. O que é isso? Existem pessoas que foram escolhidas, que pode até tentar fugir, mas não consegue.